Como o caso de uma grande construtora lá da China pode afetar a vida de todas as pessoas, inclusive a minha e a sua, e se você investe, como ela pode afetar os nossos investimentos. Olá, me chamo Télico Oliveira, esse é o Sinal Amarelo, um podcast para você que procura conhecer melhor a si mesmo, ao caos desse mundo, busca uma vida melhor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre uma grande empresa chinesa do ramo da construção civil que está causando um certo pânico nos mercados em todo o mundo. Estamos falando da Evergrande, talvez até você já tenha ouvido falar sobre ela. Daí talvez você se pergunta por que a Evergrande, que está lá na China, pode afetar diretamente a minha e a sua vida. Veja só, vamos começar aqui falando um pouco sobre a história da Evergrande. Essa empresa surgiu no ano de 96 e anteriormente era chamado de Grupo Rendiga, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia. A empresa cresceu de forma vertiginosa a partir do ano de 2009, quando houve o seu IPO na Bolsa de Hong Kong, e esse movimento de mercado fez com que o seu CEO se tornasse logo de cara um dos 10 homens mais ricos da China. Veja só como essa empresa cresceu. No ano de 2008, a China adotou uma política habitacional muito parecida com o que nós brasileiros conhecemos aqui como Minha Casa Minha Vida. Ela procurou incentivar a construção de cidades artificiais, tirando as pessoas das zonas rurais ou do oeste chinês, onde existe muita pobreza, e colocar essas pessoas nessas cidades. Então, para atrair a população, o governo chinês criou shopping centers, praças, lojas e até grandes universidades gratuitas como forma de incentivo para que as pessoas saiam de onde elas estavam morando e vão morar nessas novas cidades. Inclusive, para o governo, essa era uma forma boa de desafogar os grandes centros urbanos, né? A gente sabe que onde há uma grande aglomeração de pessoas, surgem logo problemas, como, por exemplo, o trânsito, a violência e a escassez de emprego e de alimento. Em tese, esse plano centralizador parecia ter tudo para dar certo. A população ganharia moradias e acesso a universidades e poderiam viver em uma cidade nova e planejada. No entanto, como sempre falamos aqui no canal, a ação humana é imprevisível e as consequências dessa ação são incalculáveis. E como resultado dessa ação centralizadora, hoje em dia a China tem mais de 50 milhões de imóveis desocupados. Existem sites que já falam aí na casa dos 60 milhões e isso representa, pessoal, mais de 20% das habitações urbanas do país desabitadas, um grande número de cidades fantasmas na China. Só para a gente ter noção do quanto esse boom imobiliário foi forte, de 2011 até 2021, ou seja, nos últimos 10 anos, a China produziu mais concreto do que foi produzido em todos os Estados Unidos durante o século XX. A Evergrande surfou nesse boom imobiliário, criando grandes projetos, e ela era especializada em fornecer para o mercado imóveis de médio e alto padrão. Nesse período, muitas famílias também aproveitaram o boom imobiliário para especular, assim como também aconteceu no Brasil. Até que no ano passado, o governo chinês resolveu fazer frente à especulação imobiliária. Para Xi Jinping, casas são feitas para morar e não para se especular com o valor desses imóveis. Essa nova diretriz impactou diretamente as receitas da Evergrande, que até o presente momento vinha pegando muito dinheiro no mercado e investindo em novos projetos. Uma coisa que chama a atenção também no caso da Evergrande é como ela foi diversificando seus investimentos com o passar do tempo. Ela investia não só em construção civil, mas se tem notícia dela investindo em times de futebol, em veículos elétricos e por aí vai. Com toda essa diversificação e com a facilidade que ela tinha de tomar empréstimos no mercado, ela chegou a se tornar o segundo maior grupo empresarial de toda a China. Porém, hoje em dia, essa empresa possui a maior dívida do mundo, no valor de 300 bilhões de dólares. Dívida essa que passou a existir desde a sua abertura na Bolsa em 2009, sendo uma das empresas que receberam muitos investimentos externos devido à grande especulação que existia naquela área, devido à nova política chinesa de habitação. Com todo esse volume de capital, a empresa teve facilidade
de acessar mais crédito e usar o dinheiro de acionistas para criar novos projetos. Porém, diante dessa ação, se deu início a uma série de acontecimentos. A empresa começou a criar casas sem demanda real, se baseando na ideia de gerar a demanda, e isso não deu certo. E como consequência do fracasso de vendas desses conjuntos habitacionais, a empresa começou a acumular suas dívidas. E para pagar suas dívidas, decorrente de projetos que não deram certo, ela começou a pegar mais dinheiro que seria para novos empreendimentos e começou a usar esse dinheiro na rolagem das dívidas antigas. Essa prática da Evergrande se repetiu durante anos, gerando um efeito de bola de neve. Nada na economia acontece de uma hora para outra. O colapso de uma empresa desse tamanho é apenas o resultado de uma série de escolhas erradas que não foram corrigidas quando deveriam ter sido. No caso da Evergrande, é interessante ressaltar que ela já estava pegando o dinheiro de novos clientes para saldar suas dívidas com os bancos. Por exemplo, para financiar um imóvel lá na China, o comprador precisa dar uma entrada de no mínimo 1/3 do valor desse imóvel. Vamos imaginar que esse imóvel custe aí $1 milhão. A Evergrande usava esse dinheiro para pagar partes das suas dívidas antigas. A gente fez algumas pesquisas aqui, tem apartamentos aí por volta de $1 milhão, né? Então, para você financiar um apartamento de $1 milhão na China, você teria que desembolsar aí $333 mil. E os caras pegavam esse dinheiro e, ao invés de iniciarem o projeto da sua casa, saldavam dívidas antigas, né? E isso fez com que ela ficasse com dificuldades de saldar as novas dívidas. Em 2018, existiam boatos que a empresa havia enviado uma carta de pedido de resgate ao Partido Comunista Chinês, afirmando risco de calote e pedindo um resgate vindo do governo. Essa notícia se espalhou e logo as suas ações começaram a despencar. Imediatamente, a empresa surgiu dizendo que estava tudo bem e que tudo aquilo era uma história mentirosa e que não existia carta nenhuma. Então vocês talvez me perguntem, né, se estava tudo ok com a empresa, porque logo no ano de 2021 ela surge em todos os noticiários como um possível risco de um grande calote. Bom, muito simples, essa empresa mentiu. Sua situação era muito complicada desde então. Daí veio a pandemia, que acabou dando um golpe final na empresa que já não estava indo lá muito bem. Com todos em casa e impedidos de trabalhar, o nível de investimento diminuiu, fazendo com que a Evergrande não tivesse acesso aos pagamentos do 1/3 adiantados para pagar suas contas. Desse modo, o que já era inevitável apenas chegou mais cedo. O sistema de rolagem de dívida da Evergrande colapsou e não foi possível para a empresa continuar dando resposta aos bancos e aos seus investidores, ou seja, rolando dívida. Hoje em dia, segundo o TradingView, a dívida total da empresa é mais de 20 vezes o seu valor de mercado, que é de $300 bilhões, o que fez soar um alerta para os mercados em todo o mundo. Se a Evergrande quebrar, isso não será um problema apenas para os seus funcionários e acionistas, mas derrubará uma série de empresas do setor financeiro que têm investimentos nela, bem como prejudicará também uma série de clientes e fornecedores, gerando um efeito dominó que com certeza chegará até nós. Esse é um evento que se assemelha muito com a crise do subprime que aconteceu no ano de 2008 nos Estados Unidos e que na época o presidente Lula veio a público e chamou de marolinha, mas essa tal marolinha, no final das contas, representou o fim de uma grande quantidade de empresas ao redor do mundo e talvez você deve se lembrar também da quebra do banco Lehman Brothers. Então, galera, só fazendo um parênteses aqui para falarmos um pouco do que aconteceu em 2008 sobre a tal marolinha, né? Basicamente considerada por muitos economistas a pior crise econômica desde a Grande Depressão em 29, a crise de 2008 ocorreu devido a uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, causada pelo aumento nos valores imobiliários, que não foi acompanhada por um aumento de renda da população. Formalmente, significa que diversos bancos passaram a oferecer mais crédito, expandindo o crédito imobiliário e atraindo os consumidores, o que causou a valorização dos imóveis. Como muitos desses empréstimos foram de alto risco, muita gente não teve como pagá-los e diversos bancos ficaram descapitalizados. Em outras palavras, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar a compra de imóveis, mesmo para pessoas que não conseguiam comprovar renda suficiente para quitá-los.
Isso aumentou a procura por imóveis e, com isso, os preços foram subindo. Não pela valorização das áreas, mas apenas porque mais pessoas estavam procurando imóveis. Porém, no caso da Evergrande, os papéis se inverteram, sendo que a empresa chinesa construiu muitos imóveis estimulada pela política chinesa, que acreditava que existiriam milhares de compradores e que realmente toda aquela população que vivia no interior do país iria buscar uma vida melhor, né, nas cidades novas, planejadas. Afinal, qual brasileiro não sairia do interior para morar em um centro completamente planejado, com faculdade gratuita, shopping center? Parece incrível, né? Mas não era essa a vontade do povo chinês, fazendo com que inúmeras empresas do setor imobiliário chinês fizessem grandes obras com dinheiro de investidores e bancos para realizar a construção de seus projetos habitacionais. Porém, na hora da venda, não existindo clientes suficientes para fazerem com que esses investimentos tivessem retorno, e isso criou, assim, todo o cenário que vemos hoje nos principais veículos de mídia. A Evergrande é uma das empresas consideradas aí too big to fall. Esse é um termo utilizado no mercado para designar empresas grandes demais para quebrar. Empresas que, se quebrarem, as consequências da sua quebra serão tão grandes que gerariam um colapso social muito grande, né? A empresa conta com mais de 125 mil funcionários diretos e, por ser a empresa que detém 20% de todo o mercado imobiliário chinês, emprega milhões de outros trabalhadores de forma indireta, seja devido à terceirização, com a existência de outras empresas que têm a produção ou serviços vinculados diretamente com a Evergrande, né? E um exemplo desse tipo de empresa seria a nossa brasileira aqui, Vale do Rio Doce, que com essa confusão e esse risco de quebra da gigante chinesa, teve suas ações diminuídas em 17%, tendo em vista ser uma empresa que tem 60% da sua produção de minério de ferro destinada ao mercado chinês. O impacto é tão grande que afetou até mesmo o mercado de cripto, não apenas devido à busca por liquidez em caso de uma crise global vinculada ao estouro da bolha chinesa, que já é evidente, mas também devido ao dólar Tether ter 60% do seu fundo baseado em contratos, sendo parte desses contratos localizados na Bolsa de Hong Kong, justamente a mesma Bolsa de Valores onde se localizam os contratos de dívida da Evergrande. Ou seja, a liquidez do mercado de criptomoeda também fica afetada, tendo a destruição de parte do seu fundo sendo destruído também com o calote da Evergrande. Enfim, fica evidente que o fechamento dessa empresa significa a morte de inúmeras outras empresas no mundo. Até o momento que esse roteiro foi escrito, a China disse que não irá resgatar a empresa Evergrande, mas isso provavelmente é um blefe. É óbvio que o Partido Comunista Chinês não permitirá que uma empresa desse porte e com toda essa dívida vá à falência, levando com ela grande parte do mercado, não só chinês, mas também global. Imagine a China gerando uma crise onde ela mesma seria a grande culpada, estragando toda a sua imagem externa fora do país e destruindo suas empresas. Portanto, talvez a China siga uma estratégia mais intervencionista, porém não tão intensa como a americana, que hoje mesmo, após 13 anos da quebra do Lehman Brothers, não conseguiu se recuperar de verdade daquele embate, se atolando em títulos podres. Porém, esse é um assunto para um próximo vídeo. Talvez a ideia do partido seja de comprar o mínimo possível para que mais adiante, quando a queda vier, ela seja menos prejudicial. Enfim, é toda uma história se repetindo, transferência de riqueza da população pobre para a população rica, pois os impostos dos contribuintes dos países estão sendo usados para salvar empresas irresponsáveis que deveriam quebrar, inchando o bolso dos seus donos ricos, enquanto a população carece do básico, né, como alimento, liberdade, carga tributária mais justa, e pede para que ela mesma possa ser autônoma e dona do seu próprio caminho, sem ter que sempre no final pagar pelos erros dos governos e dos seus amigos, tudo culpa de mais um grupo centralizador de poder que acha que sabe o que é melhor para a vida de outras pessoas. Sempre é a mesma história. Governos criam cenários irreais e as pessoas sempre pagam com os seus impostos e perda da qualidade de vida, né? Hoje temos milhares de empregos ameaçados em todo o mundo,
tudo por culpa de uma ideia que começou na cabeça de um governante lá do outro lado do mundo no ano de 2008. Então, galera, por hoje é só. Eu quero agradecer demais a quem assistiu esse vídeo até o final. E é de extrema importância que você deixe aí um like do apoio caso tenha gostado do nosso conteúdo. Espero com esse vídeo ter agregado valor à sua vida e recomendo sempre que você busque o conhecimento, busque ser uma pessoa melhor em todas as áreas, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos.